Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: qual a causa das indecisões na vida do ser humano? Luiz Cláudio. Pois é, minha gente, isso aí é um assunto seríssimo isso, né? Porque qual a causa das indecisões na vida do ser humano? Essa mensagem está também no primeiro fascículo da réplica. A causa das indecisões na vida do ser humano. Então vamos lá. As indecisões na vida do ser humano são causadas pelo simples fato de estar o mesmo, quer dizer, o ser humano exposto a esta natureza desregulada. O mundo em que vivemos é um mundo passageiro, onde tudo é aparência e nada mais. Desta forma, o ser humano está exposto às influências desreguladas por ser joguete, aparelho ou instrumento de todas as forças negativas desta natureza desconhecida, da qual o ser humano é um centro astrológico. Como aparelhos ou instrumentos desta natureza recebem na mente as influências negativas e positivas dos habitantes do mundo invisível, bem como todas as cargas desreguladas na natureza degenerada. Por isso que às vezes a pessoa sai para fazer uma coisa, vai tão otimista, chega lá na hora que ela vai resolver aquilo, ela muda de ideia, ou se sente mal, se sente esquisito e não consegue resolver nada daquilo que ela almejava, desejada. Por quê? Porque nós recebemos as influências negativas e positivas dos habitantes do mundo invisível. Quer dizer, no mundo aqui não é só matéria, existe o campo invisível também. Por isso que muitas vezes a pessoa fica indecisa, será que eu faço, será que eu não faço? Então, para que você possa se livrar disso, é só estudar a cultura racional. Recebe todas as influências dos habitantes do mundo invisível, bem como todas as cargas desreguladas na natureza degenerada. Assim sendo, como aparelho dessas forças, o ser humano desenvolveu no cérebro a parte elétrica e magnética. A parte elétrica, o pensamento, e a parte magnética, a imaginação. As duas energias em evidência do progresso material. O cultivo dessas correntes desreguladas no cérebro, quer dizer, a pessoa diz que fica pensando, pensa muito, pensa demais e ultrapassa o seu limite. O cultivo dessas correntes desreguladas no cérebro humano só podia ativar o pensamento e a imaginação, a parte livre pensadora. Neste estágio, por estar sujeito às variações dos eflúvios da própria natureza invisível, né, o ser humano nunca conseguiu o desejado, ou seja, a regulagem perfeita, para alcançar o equilíbrio, ou seja, para alcançar a razão, para alcançar o raciocínio. Para alcançar o raciocínio pleno e daí a racionalização, quer dizer, a razão. Este ponto, ou seja, o raciocínio, esse ponto só será alcançado com o desenvolvimento da parte do cérebro, o fundamental, ou seja, a parte racional. Vou dizer, você desenvolvendo o teu raciocínio não vai ter mais indecisões, porque o raciocínio ele é positivo, ele equilibra, ele traz a regulagem desse campo eletromagnético. Hoje, com o novo advento da descoberta do mundo, a verdadeira origem da humanidade, esclarecida aqui nos livros Universo em Desencanto, o ser humano vai tomar conhecimento do porquê todos assim são e o porquê o mundo assim é, saber de onde veio e para onde vai voltar. Agora, com o cultivo do conhecimento da cultura racional, ou seja, com o estudo dos livros Universo em Desencanto, com o estudo da cultura racional, o ser humano vai desenvolver o raciocínio. Com o cultivo do conhecimento da cultura racional no cérebro humano, será desenvolvida a parte racional, que era desconhecida, ou seja, o raciocínio começa a ser desenvolvido. E por isso fazíamos confusão do pensamento com o raciocínio. O raciocínio, para ser conhecido pelo ser humano, torna-se necessário que ele conheça a cultura racional. E daí
E aí então vai saber como funciona o raciocínio, que é ligado ao mundo racional, à origem do raciocínio. E aí então vai saber como funciona o raciocínio, quer dizer, desenvolvendo o raciocínio através da energia racional. E onde é que você encontra a energia racional? No estudo do livro Universo e Desencanto. Porque a energia racional, ela está materializada em letras, em palavras. Então você, conforme vai lendo, você vai desenvolvendo o teu raciocínio, vai desenvolvendo o raciocínio de uma maneira tal, depois você começa naturalmente a desmaterializar ele. O desenvolvimento do raciocínio traz a desmaterialização do raciocínio. E quem é o raciocínio? É um habitante do mundo racional. Então aí acaba as indecisões, porque o raciocínio é positivo, o raciocínio equilibra, e aí você começa a acertar em tudo. Então, as indecisões da vida do ser humano são causadas pelo simples fato de estar o mesmo exposto a essa natureza desregulada. E através do desenvolvimento do raciocínio, você fica imune a essa natureza desregulada, esse campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele é negativo e destruidor. Desenvolvendo o raciocínio, você desenvolve a parte positiva, você fica imune, aí você começa a acertar em tudo, não vai haver mais indecisões na tua vida, você vai acertar sempre, porque o raciocínio, ele equilibra. Então, quer dizer, gente, tá aí, ó, a solução de tudo na nossa vida é estudar a cultura racional. Não tem outra saída. Você não acha isso, Léo, também? Perfeitamente. Um tema importantíssimo para ser trazido aqui em argumento, que acho que uma das piores coisas para a pessoa é a indecisão. Você é indeciso, você tem uma dificuldade de tudo na sua vida, né, para se direcionar, para tomar decisões. Indecisão, para mim, desses conflitos, né, da mente humana, primeiro de todos, para mim, está o medo, depois são as indecisões. Porque é muito triste a pessoa querer ter respostas para as coisas, ter orientação, ter um entendimento sobre para diversas necessidades que existam para a vida dela, e você está indeciso, você não saber nem primeiramente como buscar uma solução para uma questão, seja ela qual for, né, econômica, de saúde, de existencial, e isso em demasia vai gerando um desgaste, um cansaço, uma fraqueza mental, né? E a pessoa, até um ponto dela começar a desenvolver patologias, né? Que já são muitas também, né? Doenças da mente. A gente, né, tem o Dr. Carlos aqui que pode também explanar isso pra gente com mais clareza. E o pior de tudo, doutor Luiz Cláudio, é a pessoa não saber nem a causa disso, que você falou, né? Que vem de um campo invisível, né? O pensamento, a imaginação, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles já pertencem a um campo invisível. Ele é perceptível pra gente, né? Se eu não falar nada aqui pra você, você não sabe o que eu tô pensando. Então você às vezes tá com uma pessoa ali do teu lado, ela tá em frangalhos ali, né? E além de tudo, ainda tem que aparentar para uma sociedade à volta dela que tá bem, que tá tranquila, alguma coisa assim. E por dentro, às vezes, a pessoa tá a ponto de se matar, que é uma das piores, né? Por conta das indecisões, é um dos piores caminhos que ela pode tomar, né, seguindo o rumo dela ali. Então, como você falou, existem várias causas, e muitas delas a pessoa, por mais que ela tente buscar dentro do campo ali de vida dela, né, com a ajuda, um auxílio de terapias e tudo, ela não vai nem conseguir entender, porque às vezes nem o profissional que vai estar ali com ela vai ter acesso também, porque já vem de uma parte ali invisível, que ela, por mais que ela tente, que ela queira, ela não vai conseguir ter esse acesso. E em contrapartida, a gente tem a cultura racional que esclarece pra gente de uma forma tão completa, tão perfeita, natural, e com o tempo você mesmo começa a ter essa noção de que coisas que vêm na sua mente, se elas são suas ou são influências externas, né? E aí você começa a olhar, e quando você aí passa a lidar com isso da melhor forma possível, porque ainda que venham as perturbações, as tribulações, vem também a orientação, o amparo e o guia, né, através do raciocínio. E aí depois que você passa por tudo isso e você volta a reanalisar essa questão lá,
você fala assim, caramba lá, cara. Aí tu vê claramente como eram coisas de influências externas, seja, né, de habitantes aqui da baixa atmosfera, que quem é leigo, que está chegando agora para pegar no conhecimento, são várias formas de vidas que existem, tanto visíveis e invisíveis, que influenciam na nossa vida, como uma pessoa mal intencionada que vem e começa a te falar um monte de coisa que vai te fazer você dar, né, com a cara no chão. Também tem isso no campo invisível. Então, como também tem, em contrapartida, pessoas ali à sua volta, né, no campo visível aqui, material, que vão te dar boas orientações, que vão te dar bons direcionamentos. Você também tem essas formas de vida num campo invisível que vão estar ali te amparando, te ajudando, te orientando, te guiando. Isso ainda não é o raciocínio. Isso aí são auxílios que o raciocínio traz para você, mas o desenvolvimento do raciocínio, ele completa muito mais isso ainda, entendeu? Então, e esse raciocínio que é o que a gente tem dentro de nós, ele também está aqui materializado nessa forma de conhecimento. Pode parecer uma coisa muito estranha para quem não conhece, você falar isso porque nós que estudamos cultura racional sabemos que isso aqui não é uma leitura qualquer, comum, como qualquer outra área de conhecimento. Aqui tem vidas materializadas aqui, e vidas poderosíssimas. Então, quando você vai se identificando, se relacionando com elas, todas essas indecisões, essas dificuldades, essas lapidações, nesses sofrimentos, eles vão sendo colocados de lado naturalmente, e você chega a um ponto que lá na frente, de uma forma positiva, você passa nem mais se reconhecer, né? Ou passa verdadeiramente se reconhecer. Então, pegar um gancho aí nesse tema maravilhoso sobre a indecisão. O racional já no seu primeiro volume da obra, ele aborda sobre a indecisão. Ele liga a indecisão com a dúvida, com a incerteza e também com a fraqueza. A indecisão, ela é um sintoma de fraqueza. E, infelizmente, existem os sugestionadores que se aproveitam desta fraqueza humana para alimentar os mistérios. E, nesse alimento dos mistérios, vão se aproveitando de uma outra maneira, de uma forma muito maldosa, que vai levando todo a uma ligação e um declínio na vida material, correndo um grande risco dos seres ficarem sem se conhecer e indo parar nas classes mais inferior ainda do que essa que nós estamos vivendo de animal racional. Hoje, graças a Deus, uma fase de recuperação que é a fase racional. E nesse texto que o racional fala sobre isso, ele diz o seguinte: quando a humanidade se imunizar, quando a humanidade passar a se conhecer, o delírio será maravilhoso, porque a incerteza, a dúvida, a indecisão, a desconfiança de tudo desaparecerão, porém encontrarem o caminho da verdade das verdades, e assim serão banidos os sugestionadores dos fracos, os pantomineiros que há muito vêm alimentando todos esses mistérios por não saberem desvendá-los, encerrando tudo no infinito e encontrando agora todos esses mistérios desvendados nesta escrituração. Então aí vai acabar a fraqueza, porque vai acabar, ou melhor dizendo, porque a humanidade vai ter um conhecimento verdadeiro que vai fazer com que o ser possa se conhecer. Lembrando, o nosso grande irmão saudoso Porfírio, ele gostava de dizer que a coisa mais importante no mundo é o ser humano se conhecer. Então passa a palavra aí para os demais. É verdade. Qual a causa das indecisões na vida do ser humano? É uma lição do primeiro fascículo da réplica. É espetacular, né? Nesse texto ele relaciona direta e cabalmente a centro astrológico. Nós somos um centro astrológico, o vivente é um centro astrológico, a aura é um centro astrológico, né? E esse centro astrológico é variante, textualmente diz variações dos eflúvios da natureza, né? Então tem a linha de transcendência para cima do tempo, o indiano chama Mahakala, o tempo eterno devastador, e abaixo do tempo, né, é onde está essa variação, a natureza desregulada com filhos desregulados, não podia ser diferente. O macrocosmo e o microcosmo, que é outro sinônimo para o vivente, né, para essa psicofísica individual.
E esse tema, essa correlação com o astrológico, quinto volume da obra, eu gosto de repetir, porque tem até no título de lição, estamos na fase de aparelho astrológico racional. Ele várias vezes usa essa expressão, depois não usa muito porque o artifício que está em vigor, as pessoas têm dificuldade de compreender isso, né? Compreender a natureza de si mesmo. Por quê? Pelas multiplicações de ciências desnecessárias. Está no primeiro volume também, né, Bira? Tudo está no primeiro volume, os antigos falam, eu também concordo. Pois bem, quando falou Porfírio, eu lembrei dele também, porque astrologicamente o signo da balança, que é Libra, é até senso comum, as pessoas falam que quem é libriano é muito indeciso, a indecisão, né? Porque é um signo de ar, o ar é pensamento, o pensamento mais variante, dá isso. O signo contrário ao de balança, de Libra, é Áries. Áries é um signo de fogo, fogo já é vontade, então o ariano já faz primeiro, não tem indecisão. É uma coisa assim que quem conhece um pouquinho sabe que é assim, né? Mas tem que procurar se conhecer. Desde o primeiro volume da obra, na verdade esse texto está primeiro no amarelão, né? É uma nota. Por o ser humano ser um centro astrológico é que tinha que, com o tempo, encontrar em si mesmo a imunização racional. Aí é a força, né? A fortaleza, né? A imunização racional. E nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza do vivente ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas, 7 chakras, e por isso dependem dela para viver, dessas partículas, né? E essa questão da indecisão, para finalizar aqui, o mestre, já falei outras vezes, mas a gente tem que repetir, ele pessoalmente, aí entre 4 paredes, ele não botou no livro, né? Mas ele diz, eu estou acima do tempo. Quem tiver tempo de se ligar a mim, muito que bem. Quem não tiver tempo, continua dentro das transformações para depois ter tempo. Cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. Ou conheça a cultura racional ou não conheça a cultura racional, todos vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. É a graça para todos em geral. Se você gostou do nosso programa, dê um like e se inscreva no nosso canal. Salve!